esses assuntos para o nosso enriquecimento, como eu já disse. Temos hoje, então, a igreja de Esmirna. Esmirna ou Esmirne, depende de como você queira, tá ok? Até mesmo Esmir, como chamam até hoje os turcos, tá ok? Esmir, eles falam Esmir, porque eles vêm de dentro, eles falam lá do pé da garganta, tá bom? Então, a carta de Esmirna, em tempo que ela corresponde do século I, término do século I, onde encerra a primeira carta, que é Éfeso, e ela vai até o ano 316. No ano 311, começa-se a encerrar a perseguição imperial. Então ela dá aquela trégua e até 316 começa-se uma nova fase da igreja. Portanto, ela abrange esse período de século I até, quer dizer, fim do século I até 316 da era cristã. Vamos conhecer então o fundo histórico, por exemplo. É uma segunda carta à igreja de Esmirna, que simboliza a perseguição. A igreja perseguida, a igreja das perseguições, a igreja das aflições, a igreja das grandes lutas, perseguida por Satanás, usando tudo que ele podia, desde o Império Romano até aos judeus, que se diziam judeus, mas não eram apenas aquela farsa, como existem hoje também quantos cristãos, entre aspas. Assim também tinha na época. E as maiores perseguições começam daí. O adversário sempre gosta de usar aqueles que estão mais próximos de nós, ok? Então, aqueles que se dizem cristãos. O diabo usou exatamente Judas para fazer o que ele tensionava contra Jesus, o que estava bem do lado. Sempre é usado aqueles assim. Então, naquela época, havia isso. Vamos falar um pouquinho. Fundo histórico. A cidade de Esmirna situa-se na costa ocidental da Ásia, hoje chamado de Izmir. Atualmente é a terceira maior cidade da Turquia. Ela conta naquela época era pouca gente. Enquanto Éfeso só restou ruínas, a Esmirna hoje é uma potente cidade com cerca de 3.500.000 habitantes, para você ter uma ideia. Olha como ela cresceu. Ela é conhecida hoje como a pérola, olha só, a pérola da Turquia. Olha que coisa. Ela foi a cidade que, como costumamos dizer. Então, Esmirna era muito aliada ao Império Romano. Era uma fortaleza para o Império Romano. Os romanos tinham aquilo ali com uma maior potência. Aliás, nos dias dos apóstolos, Esmirna era tão potente que ela chegou a ser a segunda maior cidade do Império Romano. Para você ter uma ideia, chegou a ser a segunda maior cidade do Império Romano. Depois de Roma, era ela. Primeiro Éfeso, depois puxava para ela. Mas naquele tempo mesmo em que ela estava sendo escrita, ela tinha pouquíssimos habitantes, quando foi escrita essa carta. Esmirna é uma cidade que tem um histórico de cerca de 5.000 anos. Enquanto Éfeso tem menor quantidade de histórico, ela tem 5.000 anos de história. Hoje muita gente faz excursão para lá. Ela é um fenômeno local onde ela está situada. É tanto que é chamado de a pérola da Turquia, a pérola daquela região. Todos a amam, todos vão para lá. Gostam de fazer excursões para lá, para Esmirna. Naquele tempo, ela já era tida como uma outra coisa. Por exemplo, o que significa Esmirna? Ela tem um histórico pela mitologia grega e tem também um histórico como outros historiadores traçaram apenas daquilo que é ponto real. Por exemplo, a palavra Esmirna vem de mirra, que é um perfume tirado de uma planta cheia de espinhos, com frutos pontiagudos, folhas não muito grandes, pequenas. Ela chega a crescer até 5 metros de altura e dá esse fruto, e dela, esmagando, sai esse cheiro, que é o perfume, que é a mirra, muito conhecida naquela região, muito conhecida também para a região da África
e no Oriente Médio, então, nem se fala. É tanto que nós encontramos a mão do meu amado, ela destila mirra e aloés, né? Tá. Então isso vem já dessa especiaria que era muito caríssima, importante naquela época. E Esmirna então chegava a isso. Mas o que quer dizer então esse caso Esmirna? Para tirar esse perfume, teria que esmagá-la. Precisava ser esmagada, senão não tirava o perfume. Assim também o cristão precisa ser esmagado, senão não aparece o bom cheiro de Cristo. É na hora que ele está sendo esmagado que ele ora com fervor, porque, como eu costumo dizer, um coração quebrantado o Senhor não rejeita, a oração dele liga direto com o céu. E o cheiro de Cristo é exalado por onde quer que ele passa, onde ele ora. Você preste bem atenção que quando você está no meio da luta, mas eu estou falando de luta, não essas coisinhas, tentaçõezinha pequena, aquelas lutas que você acha que não vai mais ter saída. É nessas horas onde você abre a boca e o fogo cai. É nessas horas que você canta na igreja e o fogo cai, alastra. É nessa hora que você ora e Deus opera a maravilha. Por isso que os servos de Deus são muito perseguidos, são espremidos, eles são forçados a exalar o bom cheiro de Cristo. Foi assim que Jesus foi pressionado no Monte das Oliveiras e saiu o azeite puro e saiu o bom cheiro que subiu às narinas do Pai. Amém? Vamos em frente. Significado dela, que é mirra, é uma substância de uma produção muito importante para o povo daquela época, assim também o seu cheiro era muito importante também para Deus. Amém? Muito importante para Deus. Ok? Tá. Esmirna foi o centro do ministério e um lugar de martírio, tá? De Policarpo. É difícil você falar de Esmirna sem ter que falar de Policarpo. Policarpo foi um servo de Deus que viveu logo naqueles dias, só que acabou o século I, século apostólico, e ele foi discípulo de João, aprendeu o verdadeiro amor de Deus. Era um homem fiel, por isso ele é símbolo de Esmirna, e vice-versa. Não se pode separar Policarpo de Esmirna. Ele era tão fiel, ele nasceu no ano de 69, ainda estavam os apóstolos. Porém, o tempo passou e morreu João, que era o apóstolo mais novo, o tempo se passou e ele continuou na cidade de Éfeso, continuando os trabalhos. Vai para Esmirna e fica lá em Esmirna agora, com a partida de João, porque João estava em Éfeso. Então, ele fica em Esmirna e ali desenvolve um grande trabalho com aquele amor que aprendeu de João, que tinha sido implantado por Paulo. Desenvolve um grande trabalho. E a igreja cresce absurdamente. Agora, o que é mais engraçado é que quando o Senhor escreve essa carta, ali não tinha essa perseguição ainda. Ainda não havia acontecido. Não esqueça que essas cartas foram escritas por volta do ano 95 a 99. E Policarpo só vai viver aqui, só vai sofrer o martírio no ano 159. Policarpo já estava agora com 89 anos. Olha só que coisa tremenda. E era o grande martírio que estava acontecendo. Muitos cristãos sendo mortos, sendo queimados vivos, sendo decapitados. E aí eles começam a gritar por Policarpo, para que ele fosse lá fazer uma oração, confortá-los. Eles estão sendo torturados. E eles começam a gritar. E eles ficam irritados com aquilo. E buscam então Policarpo. Trazendo Policarpo, conta-se que ele vinha trazido numa carruagem para ser, diante dos demais, também torturado e forçado a negar o Senhor. Porque se ele nega, todos também negariam. Mas quando Policarpo está a caminho, eles começam a insistir para que ele negasse a Jesus, para que ele amaldiçoasse o nome de Jesus. E ele dizia que não. Insistiram então para que ele adorasse César. Todo o ódio do povo era que por causa de um cristão não adorar César como um Deus, adorava Jesus. Então insistiram para que ele adorasse César. Ele disse que não. E naquele momento jogaram ele fora da carruagem. Quando ele caiu fora da carruagem, ele quebrou o tornozelo e não podia mais andar.
E mesmo assim saíram arrastando, jogaram novamente para dentro da carruagem, viram que ele não ia conseguir andar, na idade já avançada dele. Levaram até o local. Chegando no local, eles deram a última oportunidade diante dos irmãos que estavam sendo torturados, sendo mortos. E disseram, se você agora, pela última vez, negar esse Cristo, amaldiçoar esse Cristo e adorar o imperador, então você estará livre e todos os demais também. Policarpo olhou para o fogo, aquela fogueira, e olhou para os que estavam ali insistindo com ele e disse, olhe, por quase 90 anos, ele nunca me abandonou, ele nunca me fez mal nenhum. Como eu negaria o meu Senhor que me salvou? Aqueça mais o fogo. Eles ficaram irritados e pegaram o Policarpo e jogaram no fogo. Quando jogaram, conta-se que as chamas rodearam a ele e não quiseram queimá-lo. E eles, irritados com aquilo, jogaram contra ele uma adaga, que é uma espadinha quase maior que um punhal. E ela, atravessando, quem sabe, o coração, foi fulminante. E ele morreu ali naquele lugar. Mas o fogo também não queria queimar. Eles ficaram irritados com aquilo. Policarpo morreu, mas não negou ao Senhor. Por isso é símbolo, pois o Senhor que disse ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não é? Essa é a promessa para Esmirna. Muito bem. Quem sabe você está passando por alguma tribulação e Deus já está falando contigo. Vamos em frente. Permaneça firme. Seja fiel até a morte. Aquele que te chamou, ele é fiel, ele é verdadeiro e ele não te deixará nunca. Mas vamos descobrir mais sobre isso. Muito bem. Então, lá vai. Período profético. A era das perseguições. Foi um terrível período de sofrimento, de perseguições, movido pelos supostos judeus. Logo começando a partir de Nero, que foi do ano 54 até 68, isso desencadeou de vez para frente e foi embora. E quando chegou o ápice mesmo, foi exatamente nessa época agora de Esmirna. Aí aconteceu o que o Senhor havia predito para essa igreja. E aí finda-se aquele ministério deles de perseguição, quando entra agora Constantino e Licínio. Quando Licínio entrou junto com Constantino, o oriental e o ocidental, que eram os dois imperadores, encerrou-se o problema e aí passou a ser a religião do Império Romano, e aí vamos construir Constantinopla, etc, etc. Né? A história toma um outro rumo e acabou ali a perseguição. Porém, vamos ver o que Deus nos falava a respeito dessa igreja e se essas fases acontecem hoje também na vida do cristão. Pode ser que esteja acontecendo na sua. Quem sabe você não está em Éfeso, mas você está em Esmirna. Quem sabe você não está em Esmirna, está em Laodiceia. Quem sabe você não está em nenhuma das três. Você está em Filadélfia. Enfim, vamos descobrir aonde você está nesse momento, viu? Vamos descobrir aonde que você está. Vamos lá. Revelação singular de Cristo à igreja. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. A mensagem do Senhor àquela igreja era para que eles tivessem segurança de quem estava falando com eles era alguém que tinha vencido a morte. Por isso, porque os cristãos estavam com medo, eles iam ser mortos, muitos cristãos foram mortos. Conta-se, Eusébio e outros mais, que quando chegou o concílio que foi feito lá em Éfeso, em Esmirna, quando fizeram esses concílios, dizem que não tinha uma pessoa que não tivesse perdido um parente nas perseguições, que não tivesse marcas no rosto, nas mãos, nos braços, nas pernas, algumas cicatrizes de perseguições e tortura que sofreram. As pessoas era uma espécie de convenção. Durante a convenção, olhava para a cara do outro e via as marcas. Razão pela qual você vê o apóstolo Paulo dizer: ninguém me perturbe mais, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eles olhavam para o outro e via as cicatrizes do rosto, e nas mãos, não faltava uma parte do corpo, e assim eles estavam ali fiéis, glorificando o nome do Senhor. Como diz a carta aos Hebreus, ainda não resististe até o sangue. Hoje você reclama de uma lutinha desse tamanho,
e não sabe que servos de Deus já passaram muito maiores e foram fiéis e o Senhor se agradou do seu trabalho, como nós vemos aqui nesta carta. Vamos em frente. Então isto diz aquele que foi morto e reviveu, como se dissesse, esqueça o medo da morte, porque eu já venci esse negócio. Eu já fui morto e revivi. Eu tenho autoridade para trazer você também de volta, se caso você venha a morrer. É aí que está o segredo da colocação do Senhor, falando para Marta e Maria. Ele diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que ele quer dizer com isso? Se você, por uma eventualidade, perder sua vida por causa dele, ele vai ressuscitá-lo. Pode ficar tranquilo. Se com ele morrermos, com ele também nós viveremos, disse o apóstolo Paulo. Muito bem, a mensagem é singular. E disse ainda, mais uma vez, Jesus é reconhecedor das coisas espirituais. Aí ele começa a dizer, eu sei as tuas obras. Ele conhece o meu trabalho, o teu trabalho, como já foi dito na carta anterior. Mas tem mais algo também. Veja o que ele diz em seguida. A tua tribulação. Querido, isso aqui é para você nesse momento. O Senhor está te dizendo, eu conheço a tua tribulação. Eu sei o limite que você tem. Eu sei até onde você aguenta. Aqui para a espinha de ser fiel até a morte. Você vai ser destinado a isso. O teu caso, ele conhece a tua tribulação. Ainda que ninguém entenda, ninguém conhece, ninguém sabe, até porque ninguém entra dentro de você para sentir o que você sente. Agora, alguém que escolheu morar dentro de você, dizendo, nós viremos para ele e faremos nele a morada. Esse alguém que mora dentro de você conhece muito melhor a tua tribulação do que você mesmo a conhece. Ele sabe muito mais que você. Então elimine de uma vez por todas essa mania que você tem de dizer, parece que Deus não está me respondendo, parece que Ele não está me ouvindo, parece que Ele não está me vendo. Tira isso de questão. Ele está dentro de você, Ele sofre junto contigo, está escrito, estarei com Ele na angústia. Na Banagachai, estarei com Ele na angústia, Ele está dentro de ti, ninguém melhor do que Ele conhece a tua tribulação. A tua luta, a tua perseguição que te perseguem. Isso aqui é o que ele diz nessa carta de Esmira. Lá vai. Eu sei a tua tribulação. Aí ele diz em seguida, e a tua pobreza. Ele sabe até o limite da tua tribulação também. Sabia disso? Veja que ele diz assim, Satanás lançará algum de vós na prisão e tereis uma tribulação de 10 dias. Sabe o que quer dizer isso? Eu vou trocar logo em miúdos. Lembre-se que o cativeiro babilônico durou só 70 anos. Tudo para ele tem limite. E a tua luta tem um limite. Aguenta firme, porque ele está te dizendo agora, ele vai te dar vitória, você vai vencer, e o nome dele vai ser glorificado através de você nessa luta que você está atravessando. Eu sei a tua tribulação, ele diz. Ele conhece, ele permitiu porque sabia que o nome dele ia ser glorificado através disso. Ele disse isso para Marta e Maria. Não é para a morte, mas é para que o Filho do Homem seja glorificado. É para a glória de Deus. Assim também a tua luta, a tua tribulação é para a glória do Senhor. Aguenta firme. Ele diz, eu sei a tua tribulação. Mas ele sabe por que ele permitiu? Porque ele quer que o nome dele seja glorificado através de você. Através da tua vida. Ele quer o nome dele sendo glorificado. Para isso ele te escolheu, para isso ele te chamou. Vamos sair dessa mesmice, meus amados irmãos. Essa mesmice que vocês escutam por aí. Que Deus quer que você seja abençoado, feliz, cheio de bênção, cheio de saúde, cheio de não sei o que lá, cheio de riqueza, de carros, de casas, de não sei o que lá, com a vitória, cheio de, com sabor de mel e não sei o que lá. Para com essa mesmice. Deus quer ser glorificado através de você. Ele quer ver você dormir na cova dos leões e acordar no outro dia e levantar a mão para cima e dizer, o meu Redentor vive. E contar depois o testemunho, contar a vitória. Crente vive 24 horas contando vitória. Olha para trás quantas lutas ele te deu vitória. E hoje você pode contá-las como testemunho.
É isso que ele quer de mim e de você. Paulo tinha muitas. Ele fala isso para Timóteo. Timóteo, lembra do que eu atravessei lá em Listra, em Derbe, o que eu atravessei de lutas, o que as pessoas me perseguiram, Timóteo. Em todas elas Deus me deu vitória. Ele diz até que muitos não andavam mais com ele, me desampararam. Mas Deus esteve comigo, ele dava testemunho. Crente vive dando testemunho de vitória que Deus lhe dá todos os dias. Eu estou falando de crente, eu não estou falando de quem se diz crente e vive choramingando porque Deus não olha para mim, porque Deus não me vê, porque Deus não me responde, porque eu peço e ele não me dá. Olha aí, isso aí não é crente, não. Crente, ele tem tudo necessário. Crente é aquilo que disse Paulo a Timóteo, tendo com que se alimentar e se cobrir, esteja com isso contente, glorifica o nome do Senhor. Se ele quer você com uma peça de roupa, glorifique a ele. Se ele quer você com 300, glorifique a ele. Se ele quer você de carro, glorifique. Se ele quiser você andando a pé, glorifique o Senhor. Deixa o diabo envergonhado. A luta de Esmirna aqui era ver Satanás envergonhado. A gente lê no livro de Jó e acha que só tem ali. Não, está aqui também. Ele foi bem claro, tereis uma tribulação de 10 dias. Tempo limitado. Não ia ser somente 10 dias. A perseguição durou muito tempo. É que para ele aquilo ali é nada. Para o Senhor, um ano, um dia, você lembra disso? Um dia é como 1000 anos. Então, vamos lá. O cativeiro babilônico foi 70 anos. Lembra? Lembra também que a escravidão egípcia, 400 anos. Ele tem um tempo limitado e não passa daquele tempo. Agora escuta o que Deus está falando contigo. A tua luta não vai passar do limite que Ele já colocou. Ela tem um prazo, ela tem um limite, ela tem um tempo e não pode passar daquilo. Satanás, por mais que ele queira, os demônios, por mais que queiram, não pode passar daquilo. A de Jó tinha limite e quando o diabo disse, deixa eu pôr a mão nele, Deus disse, a vida não, tem limite. O Daramanagai, tem limite. Em tudo que o Senhor põe, ele pôs limite no mar, disse ele, e disse, até aqui tu virás e não traspassarás. Escute, ele diz mais ainda, eu conheço as tuas obras, e a tua tribulação, e a tua pobreza. Aí ele diz, mas tu és rico. Sabe o que quer dizer isso? Que enquanto as pessoas te veem pobretão, às vezes você tem até vergonha. Eu conheci pessoas que tinham vergonha, desviou, deixou de ir para a igreja porque não tinha um carro para ir para a igreja. Só voltou da igreja depois que tinha um carro. Sabia? Pessoa que tem vergonha. Querido, não tenha vergonha de andar de chinelo. Não tenha vergonha de andar descalço. Não tenha vergonha de andar como Deus quer que você glorifique o nome dele, não. Glorifique o nome do teu Deus, do teu Senhor, do teu Salvador, daquele que te comprou com o seu próprio sangue. É para isso que nós estamos nessa terra. É para isso que ainda estamos nessa vida. Eu sei a tua pobreza, mas tu és rico. Sabe o que quer dizer isso? Enquanto alguns te desprezam achando que você é pobre, o Senhor não te vê com esse olhar. O Senhor não te vê com esse prisma. Ele te vê com riquezas. Ele te vê com a maior riqueza do universo. Você tem Ele e não existe riqueza maior do que o teu Senhor. Não há riqueza maior do que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabe quem sabia disso? A rainha Esté. Quando o rei diz, pede, rainha Esté, te daria até metade do meu reino. Sabe o que ela disse? Gostaria só que o senhor viesse amanhã de novo jantar comigo, majestade. Só isso. O que você entende disso? Eu quero saber de metade de reino. Eu quero o rei inteiro jantando comigo. Te prepara para o banquete que tem lá em cima aguardando você. Você vai jantar com o rei. Rei dos reis e senhor dos senhores. Isso aqui é a maior riqueza que um cristão pode ter. Isso aqui Satanás não pode mais ter. Os demônios não poderão ter, nunca. Ninguém vai poder ter. Somente você. Nem anjos vai poder participar. É você quem vai participar dessa grande ceia que o Senhor preparou. É o banquete do Senhor. Essa é a riqueza. Você vai morar numa cidade cujas ruas são de ouro e de cristais. Jesus te vê com a riqueza que Ele preparou para ti. Foi Ele quem disse através do Evangelho de São Lucas, não temas, ó pequeno rebanho, porque ao Pai agradou dar-vos o reino. Ele te vê já como alguém que possui o reino. Ele não te vê como você muitas vezes se vê, porque o diabo põe na tua mente que você não tem nada, que você é pobre, que você é perdido, que Deus não cuida de você, que Deus não olha para você, que Deus não responde você.
Tira isso da mente. Teu Deus não vê assim. Ele te vê rico. Ele já preparou a riqueza para você. Não se veja assim. Você não é um pobretão. Você é rico. Quem diz não é eu não, viu? Quem diz é o pastor Jesus. Eu sei a tua pobreza, mas tu és rico. E diz ainda, e a blasfêmia dos que se dizem judeu e não são. Essa eu gosto. Sabe por quê? Porque ele sabe até o que falam mal de ti. A blasfêmia do que se dizem judeus e não são. Sabe o que era isso? Era um grupo de judaizantes que tinham naquela época e que falavam mal do que os discípulos pregavam. Quantas vezes eu fui taxado pelo que eu prego? Eu já fui chamado do pastor que mata as criancinhas, porque eu afirmo que criancinha, filho de ímpio, não vai para o céu. Eles ficam com raiva de mim. E eu não estou nem ligando, é o que diz a Bíblia. Mas alguém quer ir pela emoção e não pela palavra de Deus, vai ter problema. Quando descobrir que a sua emoção não lhe salva, que a sua emoção não é a verdade, é a emoção humana, mas a Bíblia é a palavra de Deus que permanece para sempre. Então eles blasfemavam dos discípulos, blasfemavam do que era falado. Eles tinham uma teoria de que Jesus não era o Filho de Deus, ele era igual um anjo qualquer. Essa era a teoria deles. Tinha uma série de coisas que não dá tempo pôr aqui nesse vídeo para você. E por causa disso, o nome do Senhor era blasfemado. A doutrina pregada era blasfemada. E o Senhor diz, tô sabendo disso, hein? Eu sei até a blasfêmia dos que se dizem judeu e não são. Como se dissesse, eu estou ouvindo tudo que falam mal até de ti, do que tu prega, do que tu faz. Eu escuto tudo. Eu estou a par de tudo. Descansa. Descansa. O teu Deus está no controle. Conhece a tua situação de ponta a ponta. Conhece o teu estado. Conhece a igreja onde você está. Conhece o banco que tu senta na igreja. Conhece a cadeirinha onde você fica sentado. Ele conhece a cama que você dorme. Ele conhece a casa onde você mora. Ele te conhece, olha, ele contou os fios de cabelo da tua cabeça. Conhece o que falam contra ti. Conhece tudo. O que programam contra ti. Tudo isso aqui eles têm conhecido. Está aqui. E a blasfêmia dos que se dizem judeu, mas não são. E o que é engraçado, ele conhece que essas pessoas falam, mas não são. Se dizem ser, te perseguem, mas não são. E ele sabe disso. Aí você diz, e por que ele não faz alguma coisa? Porque ele quer ver você glorificar o nome dele. Ele quer ver você passar tudo isso glorificando o nome do Senhor com alegria, louvando, exaltando, como Paulo fez, como Daniel fez, como Silas fez, como o João fez, como Pedro fez. Ele quer isso de você, como o próprio Jesus também fez. É isso que ele quer de você. Essa é a nossa vez agora. Esmirna foi escolhida, essa igreja, exatamente para padecer e padecer até a morte. Veja mais. Vamos lá, vamos em frente ver o que ele diz agora, onde se aplica isso na vida cristã. Vamos lá. Poderemos, os pontos anteriores registrados que ele fala aqui, que ele conhece uma coisa e outra, e veja a autenticidade da vitória que ele tem para nós, tá? Que Jesus conhece a tua tribulação, que ele conhece a tua vida no interior, que ele conhece também a tua necessidade, tá? Ele conhece a opressão que você passa, tá bom? E Jesus contempla também, tá? A tua riqueza já de longe, tá bom? Estou resumindo aqui para você, tá? E contempla o que já está seguro para você, por isso que diz, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ele já contempla a coroa que você vai pôr na cabeça, enquanto você fica choramingando aí, tá bom? Com essa cara de quem perdeu tudo na vida. Você não perde nada. Com Jesus não se perde nada, meu querido. É o maior investimento que você faz na sua vida, como diz os cantores evangélicos antigos, né? A melhor coisa que eu já fiz foi aceitar Jesus, foi a melhor coisa que eu já fiz, né? Você sabe o cantor que canta. Vamos em frente, então. Tá. A riqueza tua está guardada, a maior riqueza do cristão está no céu, num banco depositado, tá? E é considerado para Deus o ponto principal. E mais, o maior patrimônio do cristão é a pátria celestial que ele já preparou para nós, tá bom? Tá, então vamos lá agora. O importante,
a vida eterna que é a mais segura. Somos ricos porque nós temos ele, diz Romanos capítulo 8, 17, tá bom? Eu estou passando rapidamente devido à hora. Vamos lá. Que Jesus está vendo a blasfêmia dos que se diz judeu e não são, e que Jesus é aquele que encoraja os seus até o fim. E agora eu cheguei onde eu queria. Sabe por quê? Porque veja bem, olha o que Jesus diz. Tá. Isso diz aquele que foi morto e reviveu, não é? Não temas o que há de padecer. Tereis uma tribulação de 10 dias, mas ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Você pode entender isso? Então vamos lá. Ele não poderia simplesmente te livrar dessa luta? É isso que você choraminga aí. Nem sempre o Senhor te livra nem me livra da luta. Isso aconteceu no Velho Testamento, isso aconteceu no Novo, querido. Isso acontece todos os dias. Nem sempre o Senhor te livra da luta. Pelo contrário, Ele te encoraja para passar por elas. Ele encorajou o discípulo no passado. Ele encorajou também depois de ressurreto. Ele aparece a Paulo e diz, não temas, Paulo, que assim como testificaste de mim aqui, vai testificar também em Roma. Quer dizer, tu vai sofrer mais ainda. E ele vai. Ele encoraja Pedro. Ele te dá coragem. Ele te capacita para que você atravesse marchando como um verdadeiro soldado para envergonhar o adversário. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Nós temos uma plateia torcendo. Tem gente querendo ver você cair. Eu falo gente, entre aspas, não é gente não, vou logo ser reto, direto. Tem demônios querendo ver você fracassar. Muitos, milhares de demônios estão torcendo para ver você desistir, para ver você desanimar, para ver você negar a Jesus, para ver você bater em retirada. Eles ficam felizes quando você diz assim, esse é o último culto que eu vou, nunca mais eu volto à igreja. Eles ficam felizes quando você diz assim, não consigo mais crer em nada, a minha fé está abalada. Eles ficam muito felizes. Ficam felizes quando você é perseguido por um irmão e você revida. Quando você fala mal de alguém na igreja, pastor, sei lá de quem for, eles ficam muito felizes. Agora, bom, é quando você fica quieto e faz como disse Moisés. Fiquem quietos, porque os egípcios que vocês estão vendo agora, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Não é isso? Então ele quer que você fique quietinho enquanto ele pleiteia a tua causa. Ele te dá coragem, ele te empurra, ele te impulsiona. Ele diz, vai meu servo, não tenha medo. Vá minha serva, não tenha medo. Vá em frente. Ele diz bem claro que não temas o que há de padecer. Meu Deus, isso é tremendo. O que ele está te dizendo? Não tenha medo do que possa acontecer. Em outras palavras, em suma, ele está dizendo, se você morrer, eu trago de volta. Mandei coba shebadaramai. Se você morrer no ringue, eu te trago de volta. Porque você morreu batalhando a minha peleja, a minha batalha. Esse é o teu Deus, esse é o meu Jesus, esse é o teu Jesus. Viu? É esse Jesus que a Bíblia diz que ele subiu e assentou-se à direita do Pai. Mas eu costumo dizer que quando Estevão acabou de ser apedrejado, ele mesmo, enquanto apedrejado, caindo, ele dizia, eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita do Todo-Poderoso. Eu costumo dizer que ele ficou de pé para receber o Estevão, seu fiel soldado, que não negou e foi fiel até a morte. Experimente isso na sua vida. Esse é o Jesus que te chamou. Ele te dá coragem, ele te capacita, ele te dá força. Imagina um homem dizer, pode abrir a cova que eu estou descendo para a cova dos leões. Que era o caso do Daniel. Pode me pôr lá embaixo, não tem problema não. Ele sabia que ele ia lidar com leões ferozes. Isso aqui é a pessoa que está decidida, ele tem certeza do que vai acontecer, ele sabe, ele pode dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Eu já pedi a você de vez em quando, por favor,
que me suporte, que às vezes eu fico meio fora, sabe? Eu ultrapasso um pouquinho, eu fico mais para cima do que para baixo, sabe? Aí eu viro meio crianção. Então, por favor, quando eu fizer isso, eu estiver até mesmo falando em línguas, por favor, até mesmo se chorar, você não leva em conta não, tá bom? É porque a coisa é muito forte, eu gosto de coisa forte. Eu não gosto de coisinhas pela metade, toma lá da cá, me dá 500 que você vai ganhar 1.000, dê isso aqui que você ganha aquilo. Não. Você já ganhou, você não tem mais o que ganhar, tá bom? Você não tem mais o que ganhar, ok? Pastor, mas como assim? Então eu não vou ganhar mais nada? Meu filho, tudo que você ganhar nessa vida vai se acabar aqui. Agora que você já ganhou, está conquistado, está seguro com o sacrifício, o sangue precioso de Jesus, está seguro, meu filho. Ninguém tira isso de você, só se você não guardar o que você tem. Mas já é seu, é direito adquirido, está conquistado, é seu. Ninguém tira de você, foi o Senhor que te deu. E a colocação do teu nome no livro da vida, só Ele pode colocar, querido. Homem nenhum pode subir lá e tirar. E se não pode tirar, também não pode escrever. Se não pode escrever, também não pode tirar. Então descansa. Quem escreveu, mantém o teu nome lá seguro e não há riqueza maior do que esta. Então diz, não temas o que hás de padecer. Tereis uma tribulação de 10 dias, tempo limitado, não é? E de ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Queridos, quantos e quantos crentes estão com medo agora da pandemia? Quantos e quantos crentes estão com medo da fornalha? Policarpo não teve. Ele foi lançado na fornalha. Isso é Novo Testamento. Quando fala do velho, todo mundo pensa nos 3 jovens. Mas não lembra que cristãos foram lançados em fornalha. Cristãos morreram incendiando e cantando louvando a Deus. Então, agora está aí a pandemia. Você só vê crente tremendo de medo. Eu não vou pegar isso não. Eu não quero pegar isso não. Meu filho, não importa se você pega ou se ele pega você. Tanto faz, um como o outro. De qualquer forma, o Senhor já te pegou primeiro. A vitória está nas tuas mãos. Não temas do que há de padecer. Não temas o que está acontecendo. O Senhor nos escolheu para glorificarmos o nome dEle nesses dias, agora que estamos vivendo. Nessa época, nesse tempo. É esse o tempo de nós glorificarmos o nome do Senhor. É agora que Ele nos queria. É aqui que Ele quer ver o teu exemplo para os teus familiares, para os teus irmãos na igreja, para os teus colegas de trabalho, para os teus vizinhos, para todos. Você é destemido, é um soldado escolhido e o Senhor está contigo. Ele não vai te abandonar. Ele não abandonou a igreja de Esmirna. Ele não os deixou sozinho. Ele, pelo contrário, ele disse bem claro, não temas, como dissesse, eu já sei até quantos dias vai durar, quanto tempo vai durar, a tribulação qual vai ser. E de Satanás ia jogá-los para ter uma tribulação de 10 dias. Ia pressioná-los, ia apressá-los, ia oprimi-los, que era para poder subir o bom cheiro para diante de Deus. Por isso Esmirna ia ser esmagado, que era para poder subir o bom cheiro. Não importa se você está sendo esmagado hoje, é aí que o cheiro sobe. Não importa, só a tua oração a Deus cala a boca dos demônios. Quando você dobra o teu joelho, cheio de luta, parece até que Deus te esqueceu. Mas mesmo assim, você ainda ora, os demônios caem por terra e diz, não tem jeito não, esse é fiel mesmo, esta é fiel. É aí onde ele percebe a tua fidelidade, que eles não são, mas você é. Foram lançados lá de cima para baixo porque não eram fiéis, aqui de ser fiel até a morte. O salmista disse, meus olhos procurarão os fiéis da terra, aquele que anda num caminho reto, esse me servirá. Seja fiel ao Senhor no meio das tribulações, no meio das tentações, no meio das humilhações, aconteça o que acontecer, Ele está contigo. Não olhe para trás, não olhe para os lados, não tema o que vem acontecer, porque nada é pior do que a morte para o ser humano nessa vida. Mas o que está dentro de ti venceu a morte, querido. Então acabou-se. Acabou o potencial do adversário, porque o salário do pecado é a morte, mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nesse caso, a morte já não pode mais ser ministrada a você. Quem crê em mim,
ainda que esteja morto, viverá. Ele disse: se alguém guardar minha palavra, nunca haverá morte. Foi ele quem disse. Isso irritou os judeus que estavam ali. Você guardando a palavra dele, sendo fiel, a morte não pode te atingir, meu querido. Fica tranquilo, não tem coronavírus que possa te atingir. Nos vírus, nas enfermidades, opera a morte, mas em você opera a vida. O maior é o que está em você do que o que está do lado de fora operando a morte. Senão não mandaria ressuscitar os mortos. É você que é o instrumento de Deus para ser usado nesse dia para confundir os adversários, assim como também os discípulos daqueles dias, na cidade de Esmirna, confundiam o adversário das nossas almas. Ok? Deu para você entender? Se tiver alguma dúvida, deixa a pergunta aí no nosso site, que nós vamos agora orar para que Deus abençoe você, a tua casa, a tua família e te fortaleça para quando passar toda a pandemia, quando a fogueira se acalmar, se apagar, você possa se levantar, quem sabe ainda sujo de tisnadura, olhar para cima e dizer: bem que eu disse que meu Redentor vive. Você possa olhar para os seus parentes e amigos e dizer: eu disse que o meu Senhor está comigo. Você possa olhar para os seus companheiros que estão junto contigo, teus irmãos, e dizer: nós chegamos. Isso aqui é só mais uma diferença entre o justo e o ímpio, que serve a Deus e que não serve. Mas a mais importante, nós vamos nos encontrar lá em cima e olhar um para a cara do outro e dizer: nós atravessamos a pandemia, nós atravessamos e chegamos aqui ao reino celestial.